Criação do território federal do Guaporé. Pois é, alunos, eu sou o professor Beto e estarei com vocês fazendo a revisão sobre esse assunto. Algumas perguntas são necessárias para nós entendermos esse período. Primeiro, por que é criado um território federal aqui? Segundo, de que terras saíram o território federal? Terceiro, o que Getúlio Vargas veio fazer aqui? Quarto, quais os territórios criados neste momento no Brasil? Então são algumas perguntas assim que nós temos para nós entendermos o que é esse território. E a quinta pergunta que não quer calar. Por que o território federal do Guaporé foi chamado de território federal do Guaporé e não já foi chamado logo de território federal de Rondônia? Por quê? Você sabe, o professor Lodismar falou isso para você, não falou? Vamos lá na aula para a gente entender esse período aí, na tela para vocês, porque nós estamos na aula 19.2 falando da criação do território federal do Guaporé. Nós vamos ver Getúlio Vargas, 1940. Getúlio Vargas estava numa política nacional chamada Marcha para o Oeste. Oeste é para cá, para a nossa região, tá? Então, tudo que vinha aqui para a região norte era chamado Oeste. Então, essa Marcha para o Oeste, Getúlio Vargas visita Manaus. E o Aloysio Ferreira, que estava, nós já vimos na aula do Aloysio Ferreira, que ele estava como diretor da Estrada de Ferro Madureira-Mamoré, o Aloysio Ferreira, ele vai, Getúlio, vamos lá em Porto Velho, vamos conhecer Porto Velho. Getúlio Vargas, que veio passar 3 horas, passou 3 dias aqui. E Getúlio Vargas sai influenciado, porque esse era o objetivo de Aloysio Ferreira, sai influenciado a transformar a região num território. Já ficou uma pulga atrás da orelha. Aí é quando nós estamos na Segunda Guerra Mundial, estoura a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas era muito simpatizante dos alemães e dos italianos, ele dá até uma matéria lá para dar um checkmate no presidente norte-americano, e o presidente norte-americano então aceita assinar um acordo de Washington. O acordo de Washington, ele vai fazer com que o Brasil tenha o financiamento da siderurgia nacional, lá em Volta Redonda, e também reative os seringais da Amazônia. Nós temos uma intensa busca pela borracha. Trouxe contingente de trabalhadores da região Nordeste para a região Norte. Lembrando que a borracha era produzida na Malásia, mas o Japão tinha tomado a Malásia. Não tinha mais como pegar a borracha da Malásia, já que o Japão tinha tomado a Malásia. E a criação do território? 1943, então, pelo decreto 5.812, é criado o território federal do Guaporé. Nós estamos em 13 de setembro. O decreto cria o território federal do Guaporé. Tira terras do Amazonas e tira terras do Mato Grosso. Lembrando a vocês que terras do Amazonas vinha o município de Lábrea e o município de Porto Velho, que pertencia ao Amazonas. E do Mato Grosso vinha o município de Guajará-Mirim e o município de Santo Antônio do Rio Madeira. Ou, como ele vai ser denominado, Alto Madeira, aqui, ó. Alto Madeira. Vem Lábrea, vem parte do território de Canutama, não a sede, mas parte do território. Entra Porto Velho, que era do Amazonas, Alto Madeira e Guajará-Mirim, e forma, então, o território federal do Guaporé. Só que depois, nós vamos, a Alto Madeira vai desaparecer, vai ser incorporado, e Lábrea e parte de Canutama vão ser devolvidos para o Amazonas. Fica só Porto Velho e Guajará-Mirim, 2 municípios do território. Olha aí, ó, Juscelino Kubitschek. Juscelino, a homenagem de Rondon não foi esquecida. Aí, em 1956, o Juscelino Kubitschek, através da lei apresentada pelo Áureo de Mello, muda a denominação do território. O território passa a ser chamado de Território Federal de Rondônia, em homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon. A proposta foi concretizada pelo presidente Juscelino Kubitschek pela Lei 2.731, de 17 de fevereiro de 56. Então, faça atividade aí que a gente já volta para falar mais sobre o território, tá bom? Vou ali tomar um café e já volto aí com vocês. Vamos. O que é território? Eu estava ali agora discutindo ali com o pessoal
E a gente estava pensando, o que é um território? O que é a formação do território federal? O que representa a questão da formação do território federal? Aí nós nos deparamos aqui com os territórios que são criados em 43. Professor, foi criado só o território federal do Guaporé em 43? Não, não. Foram criados outros territórios. Vamos lá ver quais são os territórios criados? Vem cá comigo, vem cá comigo. Os territórios que foram criados, nós temos Ponta Porã, só que Ponta Porã não se torna estado. Ponta Porã vai ser incorporado lá no Mato Grosso, não se torna estado. Foi criado o território federal do Iguaçu, se tornou estado? Também não. O território federal do Iguaçu vai ser incorporado ao estado do Paraná, não se torna estado. Foi criado o território federal do Amapá. O Amapá se torna estado? Claro que se torna estado. E é um estado da federação. Foi criado o território federal do Rio Branco. Aluno sabe onde é o território federal do Rio Branco? Professor, o que o aluno falou aí? Aonde é que fica o território federal do Rio Branco? Aonde? Hã? O aluno sabe onde fica o território federal do Rio Branco? Não, aluno, não é lá no Acre. Você confundiu, né? Você confundiu. Porque a capital do Acre é Rio Branco. O território federal do Rio Branco se torna Roraima. Bem que poderia ser chamado Estado do Rio Branco. Que aí ninguém confundia Rondônia com Roraima. Não haveria essa confusão. E o território federal do Rio Branco vai se tornar o estado de Roraima. E vai ser criado o território federal do Guaporé. Então são criados 5 territórios federais em 43. Desses 5, 3 territórios vão virar estado. Rio Branco vira Roraima, Amapá vira o estado do Amapá e o território federal do Guaporé vai virar o estado de Rondônia. Só para vocês terem uma ideia desses territórios criados. Qual era a estratégia do território aqui de Rondônia? Nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Olha a relação do estado de Rondônia, da criação do território federal do Guaporé, com a Segunda Guerra Mundial. Nós não participamos, não fomos lá para a guerra. Aqui, saímos aqui de Rondônia e vamos para a guerra. Mas está diretamente ligada à criação do território federal. Por quê? Com a guerra, de um lado lá estava os aliados e tudo, do outro lado nós tínhamos a Alemanha, o eixo, nós tínhamos a Alemanha, nós tínhamos a Itália e vinha o Japão lá da Ásia. Então, quando nós estamos vendo esse contexto, quando nós nos deparamos com esse contexto, nós vamos observar que o Brasil vai ser um ponto estratégico para participar da guerra, porque aí os seringais da Amazônia precisavam ser reativados. Seringais da Amazônia precisavam ser reativados. Então é criado o território federal, reativa os seringais da Amazônia, uma leva de imigrantes nordestinos vão vir para cá, muitos nordestinos lá e tal, principalmente cearenses, vão vir para cá, e começou um processo que nós vamos chamar de segundo ciclo da borracha. Lembra disso? Segundo ciclo da borracha. Mas bem, vamos na atividade? Aí para vocês, coloque na tela. Meu diretor, na tela para vocês, a atividade aí. Questão número 1. Olha aí na tela para vocês a questão número 1. No governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, a Marcha para o Oeste, idealizada em 1938 e ampliada nos anos posteriores, tinha como fator a imagem da nação no sentido dos brasileiros. Aí olha a pergunta, teve o texto, a pergunta: o que propunha o ideário do Estado Novo de Getúlio Vargas? O que propunha? Letra A. Mostra aos brasileiros um retrato da nação em movimento, visando a transformação das fronteiras políticas do Sul, Oeste e Norte em fronteiras econômicas. Letra B. Mostra que seria possível um Brasil onde negros, brancos e indígenas pudessem viver em harmonia. Ou, letra C. Ocupa as fronteiras agrícolas que se formaram no Brasil e principalmente na região norte com a implantação do café. Letra D. Coloca o Amazonas na rota de produção com a Zona Franca de Manaus. Ou letra E. Incentiva a colonização do sul do país para Rondônia, para o extremo norte do Amazonas. O que propunha o Estado Novo, hein?
Lembrando que nós falamos que o Getúlio Vargas ele queria trabalhar a questão da imagem, o retrato da nação em movimento, a transformação dessas fronteiras políticas do Sul, Oeste e Norte em fronteiras econômicas. Ele queria dizer o seguinte, olha, vamos lá para o Sul produzir lá no Sul, vamos lá para o Oeste produzir no Oeste, a marcha para o Oeste, essa região do Brasil entrando, e a região Norte, tanto do Nordeste quanto a região Norte, ela precisa ser produzida. Então, essa marcha ela tinha esse objetivo de retratar, de mostrar aos brasileiros o retrato dessa nação em movimento. Vamos para a segunda. Quando Getúlio Vargas visitou Porto Velho em 1940, Rondônia ainda nem existia, não existia não. A economia da região estava resumida à coleta do látex, funcionamento da estrada de ferro, colônias agrícolas criadas por Aloysio Pinheiro Ferreira e a movimentação de navios pelo Madeira, Mamoré e Guaporé. Podemos dizer que um dos objetivos de Aloysio Ferreira ao recepcionar Getúlio Vargas era... Qual era o objetivo? Qual era o objetivo de Aloysio Ferreira, meus alunos? Qual era? O que ele queria com Getúlio Vargas? Por que ele trouxe Getúlio Vargas para Porto Velho? Seria para mostrar a Getúlio que reativar economicamente a estrada de ferro Madeira Mamoré era viável para a economia nacional? Seria influenciar o presidente a transformar a estrada de ferro Madeira Mamoré em uma siderúrgica nacional? Ou seria influenciar o presidente a transformar a região num território? Ou influenciar o presidente a transformar a região em território, transformando Guajará-Mirim em sua capital? Ou propor que o estado de Rondônia se transformasse em território federal do Guaporé? Hein? Essa é fácil, mas é confusa. Professor, mas o estado de Rondônia não se transformou no território federal do Guaporé? Não, porque não existia estado, como é que o estado vai se transformar no território? Muito pelo contrário, o território que depois vai se transformar em território federal de Rondônia e vai se transformar em estado de Rondônia. Mas o Aloysio Ferreira tinha seu objetivo. Chegou assim, trouxe Getúlio, fez aquela recepção e tudo, aquela negócio. Come o peixe frito aqui, come um tambaquizinho dali e tal, pescado na hora. O Getúlio disse, aqui é o paraíso, gente. Que é maravilhoso. Getúlio, que veio passar 3 horas, passou 3 dias. E esses 3 dias, eu tenho certeza que ele saiu com a pulga atrás da orelha e saiu convencido. Tanto é que 3 anos depois, ele cria o território federal do Guaporé e Porto Velho passa a ser a capital desse território federal. Porto Velho, que era uma cidade, apenas uma cidade pertencente ao estado do Amazonas. Tá? Então, a resposta correta é a letra da tela para vocês. Na tela, na tela, na tela, na tela. Influenciar o presidente a transformar a região não em território. Vamos lá para a terceira. Olha, a terceira é texto grande. Os acordos de Washington diziam respeito basicamente ao fortalecimento de certas matérias-primas brasileiras à indústria norte-americana. Em 3 de 3 de 1942, o acordo incluiu a corporação destinada a promover a expansão econômica brasileira com a cooperação técnica e financeira dos Estados Unidos. B, aqui, esse B aqui desce, tá? Modernização das minas de Itabira e da ferrovia Vitória Minas. C, Fundo para o Desenvolvimento da Produção da Borracha. Com a implementação do Acordo de Washington, qual o impacto para o território do Guaporé? Ah, tá. Daqui são as questões aqui do que fala aí dessa corporação do Acordo de Washington. Tá? O que fala o Acordo de Washington? Vamos lá. Letra A. Aumentou a migração sulista para os seringais da região? Será que foi isso? Um novo surto migratório veio causar êxodo urbano em Porto Velho, que levou seus munícipes a migrarem para os seringais? C. O território federal do Guaporé se desenvolveu com a vinda de aviadores que contratavam a mão de obra? D.
o território federal do Guaporé se tornou um celeiro agrícola com superprodução agropecuária. Letra E, um novo surto migratório veio aumentar a população da área que viriam a ser o território federal do Guaporé. Então aqui está perguntando sobre o acordo do Washington, a matéria-prima brasileira, que era a borracha, a indústria norte-americana, que vai ser assinada em 3/3/1942, corporação distinta de promover a expansão econômica brasileira com a Corporação Técnica e Financeira dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é da cooperação técnica. A modernização das minas de Itabira e da ferrovia Vitória-Minas, iria modernizar, porque era traçado lá, era por cabo, eles iriam modernizar essa ferrovia. Fundo para o Desenvolvimento da Produção da Borracha, daqui está diretamente relacionado ao interesse nosso da Amazônia. E esse fundo, que até hoje é discutido com os soldados da borracha, porque eles querem ser indenizados com isso, esse fundo ele vai ser fundamental para financiar os seringais da Amazônia. Os Estados Unidos aí financiava, ele dava $100 por mês para cada seringueiro, só que os seringueiros não era 100, não, $1.000 por mês por cada seringueiro, só que os seringueiros não recebiam esse dinheiro. E era uma forma de financiar esses seringueiros para que eles ficassem nos seringais. Geralmente os seringalistas, abarcavam esse dinheiro e não passavam para os seringueiros. E aí a guerra está diretamente relacionada a isso. Precisavam os seringais da Amazônia mandar borracha para o fronte. E com isso a migração nordestina vai aumentar muito para cá. Um surto migratório enorme veio para esse que seria o território federal do Guaporé. Começou, lembra que o acordo aí, se você olhar o acordo é de 1942. E aí já começa a vir um surto migratório. Aí depois, em 43, é criado o território federal do Guaporé. Então, questão correta daí é letra E, um surto, isso. Todo mundo acertou, tenho certeza. A 4 aí. Em 1943, através do decreto 5.812, de 13 de setembro, foi criado o território federal do Guaporé, sendo desmembrado do estado do Amazonas e do Mato Grosso. Posteriormente feito os decretos, olha aqui, posteriormente foi feito esse decreto, 6.550, de 31 de maio de 44, e o 7.470, de 17 de abril de 45. Visavam ajustar os moldes mais realistas da área do território. Consequentemente, esse decreto foi... O que foi? O território ampliou sua área anexando o município de Humaitá ao Amazonas? Não, Humaitá nunca foi passado para cá não, tá? O retorno do município de Lábrea à jurisdição do Amazonas e a extinção do município do Alto Madeira e a anexação do município de Porto Velho? Vamos deixar uma interrogação nesse daqui. O território federal do Guaporé ampliou sua área triplicando seu território? Não, muito pelo contrário, vai diminuir a área dele. O retorno do município de Lábrea à jurisdição do Amazonas e o retorno do município do Alto Madeira para o Mato Grosso, será? Vamos deixar uma interrogação aqui. O território federal do Guaporé passou a se chamar Território Federal de Rondônia em homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon? Não são esses decretos, não são esses decretos que fazem ele se chamar, vai ser só posteriormente, daí vai acontecer lá em 1956. Por enquanto não acontece. Mas, pessoal, o município do Alto Madeira ele vai ser extinto, vai ser incorporado em Porto Velho. O Lábrea volta a ser do Amazonas. Porque imagina, sair de Lábrea, pega o Purus, vai até o Rio Amazonas, depois navega subindo, descendo o Rio Amazonas, entra no Rio Madeira para chegar a Porto Velho. Olha a distância que seria inviável esse município pertencer ao território federal do Guaporé. Então ele é devolvido ao estado do Amazonas. Então a resposta correta é a letra B. A resposta correta é a letra B. E chegamos mais um final dessa aula maravilhosa de História de Rondônia. Vocês entendendo sobre a criação do território federal do Guaporé. Por que foi criado, em que momento foi criado, quem são os personagens que se envolvem e quando ele se torna território federal de Rondônia, estado de Rondônia. Até a próxima aula.